Olá! Bem-vindos, queridos alunos, aqui ao nosso canal Biociência. Esse canal que foi criado especialmente para a gente ter algumas aulas online nesse período de quarentena, porque acho que não dá para ficar em casa aí todo esse período sem fazer nada, só jogando videogame, né? Ou dá? A gente está vindo aqui, né, João, para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Mas, né, nós viemos aqui com a continuação dos nossos estudos e hoje a gente vai ter uma aula sobre propriedades específicas da matéria. Ok? Então vamos começar. É isso aí. Pessoal, eu tenho aqui na minha mão hoje uma pirita. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é, na verdade, um mineral, um disulfeto de ferro, que se parece muito com o olho. O olho? Não, o ouro, né? Bom, pessoal, a pirita, ela é um mineral, na verdade é um disulfeto de ferro, que lembra muito o ouro, tem características muito parecidas com o ouro, ela tem uma massa parecida com o ouro e uma cor até que semelhante. Durante muito tempo, alguns reis e nobres foram enganados por alguns falastrões que vendiam a pirita como se fosse ouro. Ladrão! Só que na verdade ela tem algumas características que é possível diferenciar a pirita do ouro. Que características que são essas que a gente pode usar para diferenciar um material do outro? São as propriedades específicas da matéria. A gente vai ver algumas das propriedades que eles poderiam ter utilizado para diferenciar a pirita do ouro. Não sei se você já viu isso, é muito comum, pessoal, morder o ouro, morder pepitas de ouro, até mesmo joias feitas de ouro, quando vão ser vendidas, para saber se ele amassa. Essa capacidade, essa propriedade, na verdade, do ouro ser amassado, é uma propriedade específica da matéria, que é a maleabilidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Tcharará! Bom, pessoal, aqui a gente vai observar algumas propriedades organolépticas da matéria. O que são propriedades organolépticas? São propriedades, na verdade, que a gente vai perceber com os nossos sentidos, de uma certa maneira, certo? Essas propriedades são, vamos dar uma olhadinha, a cor, aonde a matéria, né, ou o corpo ali físico pode ser colorida ou não ter cor, que é a propriedade, é a propriedade percebida pela visão. Também temos o brilho, uma substância pode ali refletir luz ou, de certa forma, ter até um brilho próprio, né? Então a gente pode perceber o brilho também pela visão. O sabor é uma outra propriedade organoléptica que faz com que uma substância possa ter um sabor ou não. Se ela não tiver um sabor, a gente chama essa substância de insípida. Ou se ela tiver um sabor, a gente vai chamar ela de sápida. E essa propriedade é óbvio que é percebida ali pelo paladar, em conjunto também com o olfato, né? A gente já aprendeu um pouquinho isso. E vamos para a última propriedade organoléptica, que na verdade é bem conhecida também, o odor. Uma substância pode ter cheiro, que a gente chama de uma substância odorífera, e uma substância também pode não ter cheiro, que a gente chama ela de inodora, como a água, por exemplo. A água a gente fala que ela é insípida e inodora. O que a gente quer dizer quando fala isso? Que ela não tem nem sabor e nem cheiro. Pelo menos a gente espera que não tenha, né? E por último, né, o odor é percebido pelo nosso sentido, o olfato, ok? Bom, além então dessas propriedades organolépticas, a gente também vai ter propriedades físicas específicas da matéria. Quais são essas propriedades específicas também? Vamos ver. Essas propriedades, pessoal, vão estar aí, dentre elas, a densidade, dureza, ponto de fusão, de ebulição, calor específico, entre outras. É importante ressaltar, pessoal, que a gente não vai ver todas as propriedades físicas, tá bom? Essa aula é destinada ao ensino fundamental 2, então a gente vai ver algumas das propriedades, das quais algumas a gente vai citar e explicar bem brevemente, que é o que você precisa saber por enquanto. Ok? Então vamos lá. Uma das propriedades que eles poderiam ter utilizado para descobrir se essa pepita aqui era de ouro ou não, tá? Era a densidade. A gente já viu na nossa aula anterior sobre duas propriedades
que não são específicas da matéria, são gerais da matéria, quer dizer que todas elas têm. Essas propriedades são a massa e o volume. A densidade, pessoal, é uma mistura, na verdade, uma relação entre essas duas propriedades. Então vamos conferir. A densidade, na verdade, é uma relação entre a massa e o volume de um objeto. É dado por aquela fórmula ali, densidade igual a massa sobre volume. Para quem não lembra, né, quando a gente fala relação, a gente está falando de uma operação matemática que é a divisão. Então a gente pode calcular a densidade de um corpo dividindo a massa que ele tem pelo volume, né, pelo espaço que ele ocupa. Caso você não lembre das propriedades, a massa a gente calcula geralmente utilizando uma balança e o volume a gente pode fazer, né, o cálculo desse volume utilizando algumas fórmulas que a gente vai relembrar aqui. Caso o corpo, como aquela pepita de pirita que eu mostrei, pepita de pirita, parece, né, um trava-língua. Não, nada a ver, irmão. Se um corpo não tem uma forma geométrica que dê para ser calculado, a gente pode fazer como se fosse uma gambiarrinha ali para determinar o volume dele, como é o caso da coroa de Arquimedes, que a gente vai passar um videozinho aqui na descrição para vocês conhecerem o caso da coroa de Arquimedes. Ok? É por meio da densidade, pessoal, que a gente descobre se um corpo pode flutuar ou não sobre outro, tá? A densidade da água é de 1 grama por ml. O que quer dizer esse cálculo aqui? O que quer dizer esse número? Ele quer dizer que a cada 1 grama de água eu vou ter 1 ml. E a gente pode também utilizar uma outra medida de volume que a gente também já viu, que é o centímetro cúbico. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? O 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. Então, a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, pessoal, olha só. Olha só. É por meio do cálculo da densidade que a gente vai descobrir se esse valor é maior ou menor que a densidade da água. Se ele for maior que a densidade da água, ele vai afundar em água. Se ele for menor que a densidade da água, ele vai flutuar na água. Ok? Portanto, vamos ver aqui esse exercício que a gente tem em aula. Vamos supor aqui então que eu tenho um cubo de um material qualquer e a massa desse cubo aqui é de 128 gramas. E eu tenho aqui a medida das arestas desse cubo também, né? A gente está vendo aqui que é um cubo de arestas de 4 centímetros. Então eu tenho como calcular o volume. É uma forma geométrica conhecida, que eu tenho a fórmula desse cubo aqui. Você lembra por acaso qual que é a fórmula que a gente usa para calcular o volume de um cubo? Sim? Não sei. Daí a gente vai usar a fórmula que a gente vai multiplicar o lado pela altura pelo comprimento. Ou seja, multiplicar as arestas A, B e C. Como um cubo tem as arestas de mesmo tamanho, né? A gente vai simplesmente pegar e multiplicar essas arestas, na verdade, a medida da aresta ao cubo. Por isso que é ao cubo, entendeu? Centímetro cúbico a... Então, a gente vai calcular aqui 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64 centímetros cúbicos, tá? Que a gente também poderia falar 64 ml, é a mesma unidade, são unidades equivalentes, ok? Ok, obtive o volume então, falta eu obter a massa. Mas professor, a massa tá aqui, tá pronta, já não preciso calcular. É isso aí, aluno esperto. Então basta eu colocar a massa e o volume na fórmula. E agora a gente vai ter o cálculo da densidade. A densidade então vai ser a massa sobre o volume, que na verdade são 128 gramas por 64 centímetros cúbicos. Dividindo 128 por 24, a gente vai ter que a densidade é igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Repare que a unidade que eu utilizar aqui são as unidades que eu estou utilizando na massa e no volume. Gramas por centímetro cúbico. Ah, mas poderia ser gramas por ml, por exemplo? Poderia também. Eu poderia mudar a unidade aqui. Você pode utilizar a unidade que você está trabalhando desde antes ali na sua fórmula, desde antes no seu cálculo. Ok? Então, o que a gente vê aqui? Se o objeto tem a densidade 2, óbvio que vai ser maior do que 1, né? Matemática básica aí, dando um alô. Então, a gente vai descobrir que esse objeto vai afundar em água, já que a densidade da água é
1. Ele tem o dobro da densidade da água. Bom, pessoal, vamos conhecer aqui então algumas densidades de alguns elementos, ou na verdade algumas substâncias. Tá? A água, então, a gente vê aqui na tabela que, na verdade, a densidade dela não é 1 grama por centímetro cúbico, e sim 0,997, mas a gente arredonda para 1 para facilitar nossos cálculos. Tá? A gente também tem aqui a densidade do chumbo, do alumínio, ambos são mais densos que a água, portanto eles vão afundar. Né? E a gente tem aqui, por exemplo, o álcool etílico, que é o álcool comum que a gente utiliza em casa, né? A gente está usando aí para matar os vírus, por exemplo. O álcool etílico é menos denso que a água, portanto iria flutuar em água se a gente fizesse ali uma torre de decantação, igual essa aqui, por exemplo. Né? Aqui a gente tem vários líquidos aqui, né? Tá em espanhol aqui, mas dá pra gente entender. Aqui a gente tem alguns líquidos como azeite para lamparina, álcool, azeite vegetal, né? A própria água ali que está com um corante ali verdinho, né? Para a gente conseguir enxergar, sabão líquido, leite, entre outros. Aí, e no fundo a gente tem o mel, e se você observar ele tem um parafusinho lá no fundo da torre de decantação. Geralmente parafusos são feitos de metal, né? Ferro e níquel. Então a gente tem o objeto mais denso ali. Dá para construir torres de decantação como essa. Bom, pessoal, eu sugiro que vocês conheçam o caso da coroa de Arquimedes. É um caso muito famoso, tá? Que a gente tem aí utilizando exemplos da densidade, do cálculo de densidade. Eu vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo. Depois vocês acessem lá para conhecer a história, ok? E olha só o que eu tenho aqui. Gelo dentro de um copo com água. Ah não, sério? Bom, pessoal, se o gelo é, na verdade, a mesma coisa que água, né, que a água líquida, por que o gelo flutua na água? Se você lembrar das propriedades que a gente observou de volume, você aprendeu que quanto mais eu reduzo a temperatura de um corpo, mais ele vai se contraindo. Se ele vai se contraindo, ele vai diminuindo o volume. Sendo assim, se eu diminuo o volume, se você olhar na fórmula, se eu diminuo ali o denominador, obviamente minha densidade vai ficar maior. Se a minha densidade fica maior, a tendência é ele afundar e não flutuar. Então por que a água tem esse comportamento aí de flutuar na própria água líquida, né? Por que o gelo flutua ao invés de afundar? Esse caso é conhecido como dilatação anômala da água. Anômala quer dizer uma coisa que foge à regra aí, tá? Substâncias geralmente, como a gente explicou, elas vão se dilatar quando aumenta a temperatura e se contrair quando diminui a temperatura. É por isso que a tua estante faz aquele creque à noite quando diminui a temperatura e você acha que é fantasma. Não é fantasma, eu acho. Você é louco, cachoeira. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico então para entender isso um pouquinho melhor, pessoal. Quando eu tenho aqui um gráfico que mostra para mim o aumento de volume com o aumento de temperatura, a água faz uma curva diferente dos outros materiais. Se eu for aqui, aos poucos, reduzindo a temperatura, a água segue o padrão comum. Na verdade, ela vai reduzindo seu volume, até chegar em 4 graus. Quando ela chega em 4 graus aqui, você vai perceber que o volume aumenta até chegar em 0 graus. Por isso que se você colocar uma latinha de refrigerante lá no congelador, ou seu pai chega lá no churrascão no domingo, quer colocar aquela cerveja lá no congelador, a garrafa muitas vezes explode dentro do freezer e sua mãe vai ficar contente pra caramba porque o líquido estourou a garrafa, fez aquela sujeira, certo? Esse comportamento de a água aumentar o seu volume só acontece com a água e, óbvio, com materiais ou substâncias que utilizam água como base, como a maioria das coisas que a gente bebe, sucos, refrigerantes e tudo mais, tá? E o contrário também vai acontecer. Vamos supor que a gente vai ter alteração aqui de uma água que está sólida, por exemplo, para uma água que está líquida, que é o processo que a gente conhece como fusão. A água vai estar com um volume maior, tá? E conforme eu for aquecendo essa água, ela vai diminuir o volume e depois vai começar a ganhar volume de novo, ok? Isso é o comportamento anômalo da água. Belezinha? Vamos para uma outra propriedade, então, conhecida como dureza. Pessoal, a dureza é uma propriedade que muita gente confunde o que é. Quando a gente fala que o material é duro,
muitas vezes a gente confunde com uma outra propriedade que a gente chama de tenacidade, que a gente vai ver logo após. Na verdade, a dureza é a propriedade de um material de riscar ou desgastar o outro. Quanto mais duro for um material, mais ele vai riscar o outro. E a gente tem uma escala de base aqui que a gente usa, que é a escala de Mohs, tá? Essa escala aqui tem vários materiais, desde o talco, que é um material menos duro, que a gente pode falar mole, de certa forma, ou macio, né? Mas, na verdade, a gente tem que utilizar o nome da propriedade, ele é menos duro. E o material mais duro que a gente encontra na natureza é o diamante. Muita gente acha que dureza, por exemplo, como o diamante é um material mais duro, se você pegar e meter uma porrada num diamante, ele ia aguentar basicamente tudo, né? Só que não é bem assim. Antes, deixa eu avisar, isso daqui não é um diamante, na verdade, tá? Isso daqui é quartzo, que também é um dos elementos ali. Se você observar, ele tem dureza 7, é um material bem durinho também. Isso quer dizer que o meu quartzo aqui poderia riscar outros materiais ali da nossa escala, como por exemplo, o quartzo poderia riscar a ortoclase, a apatite, a fluorite, a calcite, na verdade tudo que tiver ali uma dureza menor do que 7. De fato, se você pegar o diamante e der uma martelada nele, o diamante vai se espatifar, porque o diamante não tem a resistência mecânica, ele não tem a tenacidade. O diamante é duro, a gente usa diamante então para fazer, por exemplo, brocas para perfurar algumas coisas, tá? A gente usa diamante para riscar certos materiais na lapidação de outros, até em brocas, por exemplo, de dentista, para riscar o seu dente, para perfurar seu dente, que é um material bem duro. Sabendo disso, então, tem uma coisa que você vê, ou pelo menos via, né, tadinho, que é o professor riscando ali a lousa. Na verdade, qual dos dois é mais duro ali? É a lousa ou o giz? Ou seja, é o giz que risca a lousa ou a lousa que risca o giz? Bom, pessoal, na verdade é a lousa que é mais dura que o giz, tá? O giz é feito de um material chamado gipsita, então quando a gente passa o giz na lousa, quem é desgastado na verdade é o giz e não a lousa, né? A gente apaga a lousa por certo modo, mas a gente está tirando os pedaços do giz que ficaram lá. Então é o giz que é ali desgastado de certa forma. Então, na verdade, é a lousa que risca o giz, não o giz que risca a lousa. Tenho certeza que você vai falar isso para tua professora quando você voltar à aula, não é verdade? É claro! Pessoal, olha só aqui então a nossa próxima propriedade aqui, que é a maleabilidade. Eu estou aqui com um corpo, né, o quartzo, que não é nada maleável. Eu não consigo aqui deformar esse objeto ou transformar ele em outra coisa. Na verdade, a maleabilidade são materiais que permitem a moldagem. Eu consigo, de certa forma, transformar esse material em outras coisas, tá? Como, por exemplo, a argila é um material muito maleável, o plástico é um material extremamente maleável, né? Você tem vários objetos de plástico que permite você moldar esse objeto, fazer lâminas com esse objeto e até transformar ele em basicamente o que você quiser, não é mesmo? Agora sim a gente chegou na propriedade que a gente confunde muito com a dureza, que é na verdade a tenacidade. A tenacidade, pessoal, é uma propriedade que certos corpos possuem de resistir a choques mecânicos, pancadas por assim dizer, né? Falando no bom português. Pessoal, nós temos alguns materiais que são extremamente tenazes. A gente usa um martelo de aço ali para bater bife, para bater martelo na parede, ou até marretas a gente usa para destruir. Outra coisa que também tem bastante tenacidade, que é o concreto. Desde as construções antigas a gente usa aí o concreto, né? Desde a Roma antiga, por exemplo, a gente usa concreto para construir as nossas casas e construções de alvenaria. E o concreto ele tem até um certo limite de tenacidade, né? Você já viu o concreto, por exemplo, rachado por conta do calor, ou até se passar um caminhão muito pesado ali em cima de uma calçada, ele acaba rachando esse concreto. Então a engenharia, por exemplo, a engenharia civil, a arquitetura, estudam modos de deixar o concreto um pouquinho mais tenaz. E o que eles podem fazer, por exemplo, uma solução é misturar esses dois materiais que a gente tem na tela no
concreto armado. Não sei se você já viu essa cena aqui em algum lugar, tá? Aqui na verdade a gente tem aqui o cimento sendo jogado ali em uma malha de aço. Essa malha de aço ajuda a absorver os impactos. E aqui no canto também, no canto direito superior, você vai ter ali várias barras de metal que vão servir para construir uma coluna. Isso faz com que o concreto fique muito mais tenaz, né? Muito mais tenaz e aguente muito mais impacto, tenha muito mais tenacidade. Entendeu a diferença entre tenacidade e dureza? Então vamos embora. Pessoal, continuando aqui, a gente tem então a ductilidade, que é uma outra propriedade aí bem conhecida, por exemplo, dos metais. Lembra de ligação metálica? Aquele átomo lá cheio de elétrons em volta, aquela nuvem de elétrons em volta, lembra disso? Não! Bom, o que é a ductilidade então, que os metais têm bastante, né? É uma propriedade que permite que a gente construa ou faça fios. A gente, na verdade, pode esticar esses metais até eles serem transformados em fios, como, por exemplo, fios de instalações elétricas, fios de arame, por exemplo, ou até cordas de instrumentos musicais, por exemplo, né? Você gosta aí de fazer um sonzinho? Bom, pessoal, com isso a gente termina a primeira parte aqui da nossa aula, onde a gente estudou bastante aí, um pouquinho, na verdade, né, das propriedades específicas da matéria. E a gente vai ver mais 3 propriedades específicas da matéria, que vai envolver um pouquinho mais de conteúdo, então a gente vai relembrar um pouquinho aqui para te ajudar Vamos relembrar aqui então um pouquinho dos estados físicos da matéria, pelo menos os mais conhecidos aí, né, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Como assim os mais conhecidos, professor? Tem mais? Tem. Bom, pessoal, para te lembrar aqui um pouquinho, passando bem rapidinho, porque na verdade nós já vimos esse conteúdo anteriormente. No estado sólido, pessoal, as moléculas ali, ou os átomos, vão ter uma forte ligação, tá? E vão estar organizados de certa forma ali com uma estrutura cristalina ou até amorfa. Nem sempre vai ter o estado cristalino. Às vezes a gente não vai ter uma forma bem definida. Porém, esses átomos vão estar extremamente unidos ali entre si e formando uma estrutura, tá? Os átomos não vão estar livres e desorganizados ali, tá bom? Passando para o estado líquido, os átomos vão estar mais afastados e desorganizados, com uma ligação moderada ali entre as moléculas e átomos, tá? A gente vai relembrar um pouquinho daqui a pouco como que vai ser o volume desses estados físicos aí, ok? E por último nós temos aqui o estado gasoso, onde os átomos são muito mais afastados e desorganizados, tá? Muitas vezes eles vão ocupar, na verdade, o volume do recipiente, ok? Como o ar aqui nessa sala aqui, ele não tem um formato definido, eles estão espalhados aqui, tem oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e tudo mais, ok? Pessoal, eu recomendo aqui que vocês entrem nesse link que eu também vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Que é uma simulação aqui do FET, tá? Que é o Instituto aí da Universidade de Colorado, que a gente usa aqui para fazer algumas simulações, como por exemplo, dos estados da matéria. Tem 2 simulações lá, se eu não me engano, uma é de estados físicos e outra de mudança de estados físicos. Vale a pena conferir, é bem interativo e fácil de mexer, você aumenta a temperatura, aumenta a pressão e você vai ver lá como os átomos vão se comportar, ok? Não deixe de visitar, é muito interessante. Vamos relembrar aqui também algumas mudanças aqui nas transformações de estado físico. Vamos dar uma olhadinha. Relembrando aqui, pessoal, que a forma e o volume vão ser alterados conforme o estado da matéria, né, o estado físico da matéria for alterado. Enquanto eu tenho um sólido, né, ele não vai variar a forma dele, ok? E vai ter um volume constante, como por exemplo um cubo de gelo. Já no estado líquido, a forma desse líquido vai ser variável. Você pode colocar, por exemplo, um copo d'água dentro de um tubo, tá? Ou dentro de uma bacia que ele vai assumir a forma, na verdade, do recipiente. E ele vai ter o volume constante. Se você colocar 1 litro de água dentro de um tubo, dentro de uma proveta de 1 litro, ele vai mudar a forma, mas vai manter o mesmo volume, ok? E o estado gasoso vai ter a forma e o volume variável. Você consegue mudar a forma de um gás, ok? Ele vai ocupar, na verdade, o formato do recipiente ou do local em que ele está. E o volume também pode ser variável. Você pode comprimir gás, como a gente já viu lá nas propriedades gerais da matéria sobre a compressibilidade. A gente pode colocar ali
vários e vários litros de ar dentro de um cilindro ou dentro de uma bola de futebol, por exemplo. Tá certo? Mas, professor, você disse que tinha mais de 3 estados, não tinha só sólido, líquido e gasoso. Eu queria saber quais são os outros. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem que tem os 5 estados conhecidos da matéria aí, tá ok? Além do sólido, líquido e gasoso, né, dos gases, a gente vai ter o plasma, que a gente já chegou a comentar em nossas aulas aí sobre o plasma, que é na verdade o que a gente encontra em estrelas, por exemplo, como no Sol. Se você aquecer muito um gás, como o gás hidrogênio, que é o que tem na estrela, na verdade ele vai perder aqui aquela força que existe entre o elétron e o núcleo do átomo. E os elétrons vão ser expulsos ali do átomo, tá bom? E você vai ter uma consistência ali que a gente chama de plasma, né? Que é como se fosse um fluido, que é o que compõe as estrelas ali. Basicamente, né, as estrelas são bolas de plasma ali superaquecidas, ok? E o último aqui é um pouquinho mais difícil de explicar, ok? Que é o condensado de Bose-Einstein, que são 2 cientistas, né? O Bose e o Einstein. A maioria que conhece o Einstein, né? O Bose tem um primeiro nome complicado lá que eu nem vou arriscar falar aqui, que eu vou enrolar minha língua, né? Esse estado físico da matéria é conhecido como luz líquida, tá? Na verdade, para obter esse estado, a gente vai reduzir a temperatura extremamente de algum corpo, de algum átomo, tá? Eles fizeram isso, na verdade, a primeira vez com o rubídio, né, que é aquele elemento que a gente já estudou ali na tabela periódica, e resfriou ele praticamente até o zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin. Chegou perto desse 0 Kelvin. E o que acontece com os átomos ou com as moléculas? Na verdade foram átomos, né? Quando eles formam esse material aí, esse estado físico. Eles vão chegar basicamente na vibração zero de um átomo. Então o átomo vai estar em uma vibração muito baixinha. Ele chega a vibrar tão pouco que ele, na verdade, perde a capacidade de interagir por atrito. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando eu tenho um copo d'água, aqui a água se adere à parede do copo, porque ela tem ali um certo atrito. E se eu diminuo essa energia para praticamente zero, aqui como no condensado de Bose-Einstein, na verdade eu vou reduzir ao zero essa adesão, porque eu estou reduzindo o atrito, eu estou deixando essa molécula com o estado mais baixo de energia quântica possível. E, na verdade, esse condensado começa a subir pela parede do recipiente e sair do recipiente sozinho. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa um pouquinho difícil de entender, eu sei, né? Mas eu trouxe aqui por curiosidade para vocês. A gente tem um esqueminha mostrando as mudanças de estado físico. Vocês sabem que com o aumento de temperatura a gente vai ter a passagem, por exemplo, de sólido para líquido, que é o que a gente chama de fusão, né? Como um gelo derretendo. Se a gente aumentar mais essa temperatura, nós vamos transformar o líquido em um gás, que a gente chama de vaporização. Vocês sabem que existem os 2 tipos de vaporização, que é a ebulição e a evaporação, certo? Nós já vimos isso em aulas passadas. Se a gente também começar a reduzir essa temperatura aqui, nós vamos ter a passagem, o retorno desses estados físicos aqui. Nós vamos ter a passagem do gasoso para o líquido, que a gente chama de condensação ou de liquefação, como quando o espelho do nosso banheiro fica embaçado com o vapor de água e tudo mais. Também temos a passagem de líquido para sólido, que é a solidificação, como quando a gente faz gelo e tudo mais. E a gente tem aquelas transformações que a gente comentou, que é a sublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido diretamente, como acontece com o granizo, e também o contrário, né? Que é quando a gente passa do sólido para o gasoso, que é quando acontece a sublimação, por exemplo, de um gelo seco, certo? Isso vocês já conhecem, ok? Por que eu tô falando tanto, então, na verdade, de mudanças de estado físico? Porque, na verdade, eu vou ter 2 propriedades aqui que vão ser extremamente importantes para eu determinar que tipo de material que eu estou lidando, que é o ponto de fusão, tá? E o ponto de ebulição. Tá? São 2 propriedades que vão envolver os estados físicos da matéria e suas mudanças, ok? Aqui, então, eu tenho o ponto de fusão, que você viu que é fusão, né? Na verdade, é a temperatura que um corpo vai passar de qual estado para qual estado. Fusão? Não sei. É isso mesmo, de sólido para líquido, ok? É o bichão mesmo, hein, doido? Os pontos de fusão e de solidificação vão ocorrer, obviamente, em uma mesma temperatura, né? O que isso quer dizer?
que o gelo passa a ser água na mesma temperatura que ele passa de ser líquido para sólido também, né? Que ele passa de ser água para ser gelo, ok? E a outra propriedade que a gente tem é o ponto de ebulição, que é a temperatura, na verdade, que um líquido vai ferver, ok? Então, pera lá. Vai para onde, você sabe, o ponto de fusão e de ebulição da água? Vamos conferir a tabela. Pessoal, a água ela vai ferver a 100 graus Celsius, tá? Isso ali na altitude zero, lá no nível do mar, ok? E na verdade ela também vai sofrer o processo de solidificação e de fusão a 0 graus Celsius, tá? Ali é o primeiro item da nossa tabela ali. A água então tem o ponto de fusão a 0 graus e o ponto de ebulição a 100 graus. Pode ver que é diferente do álcool, né? Que ele congela a menos 114 graus Celsius e vai ferver ali a 78 graus Celsius. Quer dizer que eu consigo separar álcool e água fervendo. O álcool vai ser separado primeiro ali do que a água. É um processo que a gente conhece como destilação. Já ouviu falar de uma destilaria? Para quem não sabe, é pela destilação que a gente faz as bebidas alcoólicas. Isso aqui tá meio vazio, né? Não fui eu, não. Então, nessa tabela, então, a gente vai conferindo, pessoal, que diferentes materiais aí, como cobre, ferro, alumínio, hidrogênio, prata, ouro, eles têm diferentes pontos ali de fusão e de ebulição. Desse modo, eu consigo também determinar a diferença entre materiais por essas duas características aí. Elas são bem utilizadas para diferenciar um material do outro. E poderia ter sido utilizada lá para separar, por exemplo, a pirita do ouro, por exemplo. Tá? A pirita é feita de ferro. Você vê que ele tem pontos ali de fusão e de ebulição bem diferentes ali um do outro. Ok? Pessoal, eu não sei se você já teve a experiência de ir nadar à noite, tá? E você mergulhou numa piscina lá e você imaginava que a água estaria fria, né? Porque a temperatura do dia está diminuindo, né? Quando chega a noite. E na verdade você percebeu que a água estava quente, né? O chão tá aos poucos perdendo temperatura, perdendo calor e a água ali ainda permanece quente. Por que isso acontece? Isso acontece por causa de uma outra propriedade específica que é o calor específico. Pessoal, o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância qualquer varie 1 grau Celsius de temperatura, tá? Essa grandeza, né, que é o calor específico, é característica de cada substância. A água vai ter um calor específico diferente, por exemplo, do concreto ou do ferro, tá? E isso indica que material que pode ser que eu estou utilizando ali, né? Ou eu posso ter diferenças ali enquanto o material esquenta mais rápido ou esquenta mais lentamente, ok? Esse tipo de propriedade, então, vai indicar o comportamento de um material ali, por exemplo, quando eu coloco ele em contato com uma fonte de calor, como, por exemplo, o sol, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no calor específico da água, para variar, é quanto? 1, né? 1 caloria grama grau Celsius, tá? É a unidade que a gente utiliza ali para indicar o calor específico. Você vê que a água possui o valor 1. E o alumínio, por exemplo, ou a areia, tem valores próximos de 0,20. Quer dizer, então, que eu preciso de muito menos caloria, muito menos calor para alterar 1 grau Celsius na temperatura, para mais ou para menos. De maneira prática, o que isso quer dizer, então, pessoal? Vamos pegar o exemplo aqui de uma praia, né? Se você for lá numa praia, imagina que gostoso agora nessa quarentena, né? Sei lá, sozinho no mar, você e os tubarões. Um exemplo prático, então, é o calor específico da água, que você já viu que é 1, que é bem maior, né? Quase 5 vezes ali maior que o da areia. Na verdade, é 5 vezes maior que o da areia, né? E, portanto, a água vai levar mais tempo para se aquecer, ok? Porque ela precisa de mais calor para subir 1 grau Celsius. Então, enquanto durante o dia lá, a areia, que tem calor específico 0,20, vai subir a temperatura muito rápido, né? Você vê que a areia fica quente, você queima o pezinho lá na areia, a água ainda está fria durante o dia. Só que o contrário também é verdadeiro. Lá no finalzinho da tarde, a água vai estar quente. E assim que o sol se pôr, a areia já vai perder todo esse calor com muito mais facilidade. Ela vai doar calor ali para a própria água e para o ar, tá? Então ela vai esfriar mais rápido.
Enquanto a água, aquele calor específico dela, ela também demora para perder o calor. Então a água vai perdendo calor aos poucos durante a noite, então enquanto isso, no começo da noite até ali mais ou menos meia-noite, a água ainda está quente, tá? Então ela vai levar a areia, né? Vai levar menos tempo para aquecer e menos tempo para esfriar. Enquanto a água vai levar mais tempo para aquecer e mais tempo para esfriar. Entendeu? Bom, então pessoal, acho que a gente teve ali um geral das propriedades específicas aí da matéria. Vamos dar uma olhadinha em um exercício aqui que a gente colocou para testar nossos conhecimentos. Em breve vai ter atividade para vocês ali no Google Classroom, ok? Então vamos dar uma olhadinha. Tcharará! Vamos dar uma olhada nesse exercício aí, que a gente vai fazer uma relação entre as propriedades específicas que estão ali na coluna B e o uso dos seguintes materiais justificados por essas propriedades da coluna A. Né? Então vamos utilizar os conhecimentos que a gente adquiriu nas duas últimas aulas. Vamos lá. Coluna A, ali está coluna A, né? Mas é coluna A. O vidro utilizado na fabricação de para-brisas. 2. Cobre na fabricação de fios elétricos. 3. Aço inoxidável, né? A gente já viu que oxidar, na verdade, é enferrujar, né? Inoxidável quer dizer que ele não enferruja. Aço, então, inoxidável na fabricação de talheres. E 4. Borrachas na fabricação de pneus. E vamos ver ali a coluna B. A. Resistência à oxidação, tenacidade e maleabilidade. Temos várias aí propriedades aí, né? Depois B. Sólido, impermeável e maleável, ok? E por último, C. Por último não, né? E penúltimo, C. Maleável, macio e durável, né? Macio e durável. E D, por último, dúctil e bom condutor de corrente elétrica. Pensa um pouquinho, vamos lá, pausa o vídeo e vê se você consegue fazer o exercício. Vamos lá! Terminou? Então vamos lá passar as respostas aqui para vocês. Você, meu aluno muito tenaz e resistente, com certeza acertou. A resposta, na verdade, a sequência correta é B, D, A, C. Pessoal, o vidro que a gente utiliza na fabricação de para-brisas de carro, por exemplo, ele é um sólido altamente impermeável, né? A gente não quer que entre água no carro, e maleável. A gente consegue ali moldar o vidro da forma que a gente quer. Inclusive os vidros frontais do carro ali tem uma certa maleabilidade que eles conseguem ser feitos ali no formato do para-brisa, ok? Então, primeiro a letra B de bosque, ok? Depois, o cobre utilizado na fabricação de fios elétricos é a letra D. O cobre, pessoal, você sabe que a gente usa ele na fabricação de fios porque ele é, na verdade, dúctil, né? Que a gente estudou essa propriedade, a ductilidade. E óbvio, ele é um bom condutor de corrente elétrica também. Então, letra D de dado, ok? E o terceiro é letra A de amor. Olha só, que gracinha, né? O aço inoxidável, pessoal, ele tem, obviamente, uma alta resistência à oxidação. Ele é muito tenaz e maleável, o que faz com que a gente consiga ali moldar ele no talher que a gente quer. E por último ali a gente vai ter letra C. A letra C, então, são, na verdade, as borrachas que a gente usa na fabricação de pneus, são altamente maleáveis, macias e duráveis, né? O que faz com que sejam bons materiais aí para a gente fabricar pneus para rodar ali com uma certa maciez no carro ou na bicicleta, e também tem uma certa durabilidade, né? A gente não vai utilizar ali um material que você tem que trocar o pneu a cada semana ou a cada mês, ok? Bom, pessoal, a gente fica por aqui então. Espero vocês nas próximas aulas e até lá!